Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, aqui na nossa sede, na Paulista. Hoje recebendo o professor Marcelo Figueiredo, que é o professor advogado, mestre, doutor, livre docente em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Também foi o diretor da Faculdade de Direito da Universidade, é presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas e uma das maiores referências do país em temas ligados à democracia e ao Estado de Direito. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui no seu programa, Thomas. Professor Marcelo, antes de mais nada, a gente tem aqui nossos telespectadores que são alunos, estudantes, jovens advogados, empresários. Como é que foi essa sua formação, trajetória acadêmica, seus perrengues aí no início de carreira? Se você pudesse contar pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse nível, do nível do acadêmico e profissional que você atingiu. Pois não, com prazer. Bom, fazendo um resumo, né? Eu entrei na PUC em 1978 no vestibular. E eu brinco que eu entrei e nunca saí. Porque tô lá até hoje, né? Desde 78, como aluno, como estudante. Fiz a graduação e logo na graduação eu vi que eu ia seguir a carreira acadêmica, porque eu gostava muito das aulas e gostava de conversar com os professores, gostava de fazer pesquisa, né? Principalmente da parte de pesquisa. Aí no terceiro ano do curso surgiu uma oportunidade, abriu uma vaga para monitor, que era uma função que o aluno poderia acompanhar sempre de um ano para frente, né? Então, por exemplo, se eu estava no terceiro ano, eu podia acompanhar do segundo ou do primeiro, ajudando o professor, distribuir seminário, corrigir um exercício, sempre orientado pelo professor. Foi assim, eu diria, que eu comecei minha carreira acadêmica, embora na época eu não soubesse que ia ser professor, né? Eu era um simples monitor. Aí eu acabei o curso em 1982 e imediatamente comecei o pós-graduação, porque eu sabia que para ser professor era necessário... Aí você já engatou o mestrado? Já engatei, direto mestrado, e aí engatei o doutorado também, e aí fui seguindo a carreira acadêmica, depois... E tudo já no direito constitucional, professor Marcelo? Olha, eu variei um pouco. Eu comecei na área de filosofia, de introdução, dei aula de introdução à ciência do direito, filosofia, trabalhei com o professor André Franco Montoro, tive a honra já de trabalhar com ele já era uma pessoa mais de idade, eu peguei já idoso, né, não era jovem, mas eu tive professores muito bacanas, como por exemplo o Montoro, né, que foi um grande exemplo, um grande político para nós, era um modelo de ética na administração pública. E eu gostava muito do Montoro, não só como governador, como professor também. Ele era um professor de filosofia muito bom. Bom, mas enfim, aí eu fiz o pós, fiz mestrado, doutorado, depois de muitos anos a livre docência, já mais maduro, né? Docência fiz há uns 15 anos, 20 anos atrás, mais ou menos, em 2002, 2003, por aí. E agora, provavelmente, não sei, talvez saia o concurso de titular aí, não sei, ano que vem, não sei, vamos ver. Professor Marcelo, você esteve à frente da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Quais foram suas conquistas, seus desafios durante essa sua gestão da Faculdade de Direito da PUC São Paulo? Olha, de fato, eu não esperava ser diretor. Houve um momento em que os colegas pediram para que eu saísse candidato. E eu, sempre fui um homem de grupo, né? Os meus professores mais eminentes, mais queridos, pediram para que eu saísse, achavam que era o momento de mudar a gestão na faculdade. E aí eu fiz a campanha política e consegui entrar como diretor. Teve uma votação histórica muito elevada assim, dos alunos e dos professores. Agora, interessante é que a campanha na PUC para diretor, eu acho que é mais difícil que uma campanha para vereador numa cidade de interior.
Porque você faz campanha mesmo, você vai nas salas de aula, você tem a televisão, a TV PUC, você vai no Tuca fazer entrevistas, você é entrevistado, quer dizer, é uma campanha... Para valer. Eu tinha uma secretária de campanha, eu tinha um escritório de campanha praticamente em frente à PUC, tinha uma equipe de quase 20 professores trabalhando com folhetos. Era realmente uma campanha como se fosse uma campanha política. Foi um desafio grande. Mas aí eu acho que eu tive um relativo sucesso, porque eu fui reeleito. Né? Fiquei um mandato e depois fiquei mais 4. Fiquei 8 anos, 4 mais 4. E já tinha sido vice-diretor. Portanto, se eu somar os 3 períodos, daria 12 anos, né, de gestão, vamos falar, na faculdade. Foi um período com alguns desafios. Eu, logo que me tornei diretor do primeiro mandato, 100 dias depois, eu recebo uma lista do cardeal. Era o antigo cardeal Dom Cláudio Rumes, que eu não conhecia, pedindo a demissão de 100 professores, porque a PUC estava num momento muito difícil do ponto de vista financeiro. Mas o cardeal foi muito corajoso, porque ele fez uma lista com alguns critérios que ele escolheu e assinou o nome dele lá, dizendo: eu estou assumindo a responsabilidade de demitir esses professores por uma questão financeira. E eu fiquei assim... terrível. É super difícil, né, uma batata Marcelo, quente, porque né? São tantos professores. E professores todos muito renomados, né? A PUC tem professores muito renomados, juízes, desembargadores, procuradores, pessoas assim muito importantes. Então, foi muito difícil para mim. Acho que eu comecei a ganhar meus cabelos brancos ali, porque foi um desafio, né? Mas, enfim, depois, com o tempo, as pessoas entenderam que era uma necessidade da empresa, né? A PUC é uma fundação filantrópica e estava passando por dificuldades. Felizmente, esse momento passou, mas foi um momento difícil. Eu assumi a PUC num momento, a direção da faculdade, num momento difícil. Houve uma série de demissões. Isso demorou um bom tempo eu diria, para a Cúria Metropolitana, que gerencia, né, hoje a PUC, através dos secretários executivos e da reitoria, digamos, eles tiveram que pôr a casa em ordem. Né? Então, hoje, felizmente, a PUC está no azul. Né? Saiu essa fase de dever para banco, etc. Houve uma negociação e ela hoje saiu do vermelho e, graças a Deus, está muito bem. Mas foi um período difícil. Mas, como tudo na vida, né, passa. Né? Então, aí passou e, felizmente, aí eu continuei minha carreira também. A direção era muito exaustiva, porque é difícil lidar com colegas. Né? Eu diria que com os alunos, a gente sempre chega a um meio termo. Né? Conversa, chega uma... Agora, quando é colega, é difícil ser chefe de colega. Tomar essa decisão também, né? Difícil, assim, mesmo qualquer situação. Digamos, um professor que falta demais, que você tem que chamar atenção, né? Você vai chamar atenção a um professor, é difícil, né? Sempre situações que você coloca em saia justa, assim. Você tem que ter muito jogo de cintura e paciência, né? E você sabe a hora que chega, não sabe a hora que saía, porque os problemas vão aparecendo, né? Entendi. Você vai resolvendo, né? Mas foi legal, eu achei que foi uma experiência interessante. E durante esse período foi quanto tempo, professor Marcelo? Foram 8 anos de gestão como diretor. Professor Marcelo, a gente sabe da sua trajetória e da sua experiência internacional. Você é palestrante em muitas universidades internacionais, como Bolonha, Sorbonne. Inclusive, nos ajudou a organizar um curso bastante importante com a Universidade de Bolonha, com o professor Luca Mesetti agora, no pós-doutorado, através do SEDES. E a gente gostaria de saber, na sua opinião, como é que foi a evolução do direito constitucional, desde aquela época que você começou a ministrar as aulas até o momento de hoje. Como é que você vê essa alteração das emendas constitucionais? E como é que você entende e tem essa sua reflexão do direito constitucional hoje, aplicado no cenário de hoje no STF e pelos tribunais estaduais, federais? Como é que você vê esse comportamento da nossa Carta Magna? Olha, Thomas, eu acho que mudou demais. Na época que eu estudei constitucional, eu peguei a mudança da Constituição, né?
Na verdade, eu me formei em 82, perdão, eu não peguei, a Constituição foi posterior. Eu peguei a Constituição anterior, a 88. E o direito constitucional não tinha a importância que ele tem hoje. Inclusive, eu diria a você que era chamado de direito político. Né? Não era chamado... Quer dizer, tem muitos livros que chamavam de direito político. E o que se ensinava era que as normas constitucionais não eram muito eficazes, que era um projeto político, que aquilo era um pacto, era uma promessa. Exatamente o contrário do que nós aprendemos hoje, o que a doutrina hoje evoluiu muito. Mas naquela época, eu diria que antes da década de 70, né, nós estávamos vivendo ainda com a Constituição de 67 e 69. Né? Então, o direito constitucional não era um direito assim considerado muito importante. Com a Constituição de 88, houve uma virada, totalmente, porque a Constituição de 88, com suas qualidades e seus defeitos, ela rompeu com a ordem jurídica anterior, né, e instalou uma nova ordem jurídica e uma ordem política. Então, é um divisor de águas. Eu diria que o Brasil é um antes de 88 e outro depois. Entendi. O ensino jurídico também, tudo mudou com a Constituição de 88. Podemos dizer que a Constituição de 88 tem pontos positivos, como, por exemplo, os direitos fundamentais, os direitos humanos, a consagração das minorias, a proteção das minorias, dos vulneráveis, etc. É uma Constituição nesse aspecto exemplar. Mas a Constituição também tem defeitos, não só pela idade que ela tem, porque ela reflete um momento que já passou, que é aquele momento da década de final de 70, 80, em que tínhamos o Muro de Berlim, era outra realidade, né? O Brasil hoje é outro e as coisas mudaram. Então, eu diria que a Constituição ela foi muito ambiciosa também, ela foi muito pretensiosa, ela legislou sobre muitos assuntos que talvez, se nós fizéssemos uma Constituição hoje, nós não entraríamos em tantos detalhes como o Constituinte de 88 entrou. Nós podemos dizer hoje que é o contrário. A pergunta é, o que não é direito constitucional? Entendi. Porque tudo é direito constitucional. Né? Você fala direito da mulher, direito do idoso, direito do índio, direito do... Quer dizer, está tudo muito previsto com os artigos dentro da Constituição Federal, né, doutor Marcelo? Exato. E aí, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, são poucos artigos, a Carta Magna Americana. Exatamente. E aí você entende que deveríamos enxugar a nossa Constituição? Eu acho que sim. Claro que num processo de participativo, com ampla participação social, discussão, né, como foi feito em 88. A Constituição de 88 ela é tida, do ponto de vista geral, como uma Constituição que foi muito debatida pela sociedade. Né? O Congresso virou a casa de todos naquela época. Né? Durante um ano e meio, um ano e pouco, os deputados e senadores trabalharam muito para fazer a Constituição de 88. Né? Então, nós não podemos perder esse viés participativo. Agora, na medida em que haja uma mobilização em algum momento do futuro, eu acho sim que a Constituição de 88 tinha que sofrer uma lipoaspiração, vamos chamar assim. Ou seja, através das emendas, quer dizer, infelizmente com as emendas de 88 para cá, elas não emagreceram a Constituição, ela ganhou peso mais. Sim, né? Sempre aumentou. A tendência é sempre aumentar. E nem sempre isso é bom. Eu acho que quanto mais o direito constitucional é invasivo, menos espaço ele deixa para a política e para o poder político. Porque tudo aquilo que está na Constituição, de alguma forma, está amarrado e não pode ser desfeito. Entendi. Né? Então, o que acontece? O Congresso Nacional, que é a casa do povo, a democracia, etc., fica muito imobilizado também. Né? O espaço de atuação do poder político diminui. E é exatamente o contrário que ocorre nos Estados Unidos. Você falou bem da Constituição americana. Ela é uma Constituição super enxuta, cabe numa página e meia, né? E, portanto, dá ao Congresso todo o poder para implementar, reformar, modificar, enfim, fazer atualizações, vamos chamar assim, de acordo ou com o legislador ou com a jurisprudência da Suprema Corte americana. Doutor Marcelo, como é que você vê nessa atualidade a tensão entre os poderes executivo, judiciário, legislativo e o papel do Supremo Tribunal Federal? Né? Hoje a gente até brinca que
todo mundo conhece os 11 ministros, mas não conhece os 11 jogadores da seleção brasileira. É verdade. Então eu queria que você comentasse um pouquinho da sua opinião sobre o papel do STF nesses últimos anos. Olha, vamos por partes. Eu diria o seguinte, que a Constituição de 88 tem uma culpa nessa história, né? Ela é em parte culpada por um certo protagonismo que o Supremo tem. Nós vamos chegar lá em um minuto. Então, eu diria o seguinte, teoricamente, nós temos 3 poderes, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo faz a lei e fiscaliza o Executivo. O Executivo governa e edita atos regulamentares. E o Judiciário aplica a lei nos casos concretos, ou um controle de constitucionalidade. Qual é o problema? E aí eu diria que talvez, se eu não vou exagerar, uma década e meia para cá, esses problemas têm se agudizado, vamos chamar assim. Tem havido um confronto constante, uma tensão constante entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sobretudo do Judiciário com o Legislativo. Né? E quais são as causas desse confronto, desse problema? Quer dizer, eu diria, em parte, a Constituição de 88. Por quê? Porque ela abriu demais a porta do controle de constitucionalidade. Então, o Brasil é um dos países que tem uma porta mais aberta que existe para qualquer pessoa, entre aspas, partidos políticos, e confederações, entidades nacionais, a OAB, etc., podem questionar as leis no Supremo. Então, isso, se de um lado é democrático, ou, digamos, é interessante porque dá uma voz às minorias, o chamado controle contramajoritário, e o Supremo pode dizer se a lei é constitucional ou não. De outra parte, eu diria que, como a Constituição é muito detalhista, qualquer assunto pode ser levado ao Supremo. Então, e o Supremo tem um pouco de culpa e um pouco de inocência. A culpa é que ele pratica um certo ativismo de os últimos tempos para cá, um pouco exagerado. Por meu gosto, o Supremo poderia se autoconter mais. Não só dando mais força ao princípio da colegialidade, diminuindo as medidas liminares dos ministros. O professor Joaquim Falcão escreveu um livro chamado O Supremo 11 Ilhas. Porque ele quis dizer que são 11 ministros e que cada um tem um seu feudo, a sua propriedade e dirige aquilo como se fosse seu. É claro, tirando os exageros, é um pouco verdade, porque existem muitas decisões que não deveriam ser tomadas no juízo monocrático, no juízo singular do Supremo, e que são tomadas. E às vezes elas não são levadas ao colegiado, ou às vezes o colegiado, por um espírito de corpo, não quer desfazer aquilo que o ministro já fez, ou então ele pede uma vista e não devolve o processo. Quer dizer, há uma série de problemas, vamos dizer assim, regimentais também no Supremo, estruturais internos do Supremo. Mas voltando à questão da crise, então eu acho que a crise é em parte devida à Constituição, em parte devida a um ativismo do Supremo, e em parte devida à própria, eu diria, gramática da Constituição, ou sistema constitucional, que é muito amplo. Então, qualquer assunto hoje eu posso levar para o Supremo. E, na minha visão, o Supremo deveria ser apenas uma corte constitucional. Deveria ter uma competência só para decidir questões exclusivamente constitucionais. E hoje não é assim. Doutor Marcelo, aqui a gente tem um bloco especial, que é um bloco que você indica um livro, ou um filme, ou um documentário, mas isso você responde no nosso segundo bloco, e aí eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Bom, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o Dr. Marcelo Figueiredo, professor da PUC São Paulo, também docente em Direito Constitucional. Doutor Marcelo, qual livro que você indicaria para os nossos telespectadores? Pode ser um filme, até mesmo um documentário. Olha, eu gostei muito dos 2 livros do professor Steven Levinsky e do Daniel Ziblatt, que como morrem as democracias e como salvam as democracias. Eles escreveram 2 livros, são 2 sociólogos americanos, e os livros já estão traduzidos para o português.
onde eles analisam esse fenômeno hoje do que os constitucionalistas e os cientistas políticos chamam de democracias iliberais. O caso da Hungria, é o caso hoje dos Estados Unidos também, enfim, e de outros países, né, mais ou menos autoritários. E aí eles colocam o perigo de você eleger essas pessoas que não querem depois sair do poder, né? Então isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Ou então eles se elegem, são populistas, e depois quando chegam no poder começam a tomar medidas totalmente inesperadas, assim, né? Para quem não sabe o histórico da pessoa, etc, etc. Isso tem acontecido no mundo, né? O populismo, infelizmente, é uma realidade hoje. Doutor Marcelo, com a sua experiência na área do direito constitucional, em 2023, o TSE julgou a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que lições esse caso deixa para o direito eleitoral e para o equilíbrio entre liberdade de expressão, responsabilidade e separação de poderes? E também, eu queria que você se manifestasse a respeito do julgamento. Eu sei que é um caso polêmico no STF, mas a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que você vê essa sentença, essa decisão e a pena que foi aplicada ao ex-presidente? Ok. A primeira parte, em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, eu fui contra, eu sou contra, e vou explicar por quê. A mesma coisa aconteceu com o deputado federal Francisquini, que inclusive serviu de base para o julgamento do Bolsonaro. E por que eu sou contra? Porque o que aconteceu com o Bolsonaro? Quer dizer, houve aquela reunião com os embaixadores, ele criticou as urnas eletrônicas, dizendo que poderia haver fraude, não sei o quê. Para muitos ele praticou fake news, ou, enfim, mentiu, enfim, para se beneficiar eleitoralmente, etc. Mas qual é o problema? É que ele foi enquadrado por abuso do poder político, né? E o problema é o seguinte, que, na minha visão e de muitos advogados especialistas em direito eleitoral, não é o caso, né, de você caçar um deputado, um senador ou um presidente, então não importa, só pelo fato de ter divulgado uma notícia falsa ou o máximo que poderia haver, por exemplo, uma multa ou uma admoestação, né, uma censura ao candidato, ou sei lá, enfim, outros mecanismos. E por que eu digo isso? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, que inclusive o Brasil assinou com vários países, que é um tratado internacional que cuida de vários assuntos, inclusive dos direitos políticos, diz claramente que só em casos excepcionalíssimos que o judiciário pode cassar mandatos eletivos. Quer dizer, por quê? Porque a importância do voto é muito grande numa democracia. Então, a cassação de um político, seja ele vereador, deputado, federal, estadual, presidente, não importa, governador, tem que ser em situações muito graves. Então, por exemplo, se questiona até se em caso de homicídio seria o caso de cassar. Entendi, tem que ser uma situação muito extrema, né? Muito extrema, né? E não essa situação eu joguei uma notícia falsa no calor da campanha, ou eu dei uma interpretação diferente, já sou cassado, né? Eu sou contra, porque eu não tenho de cabeça, mas eu acho que o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, que trata dos direitos políticos, coloca quais as situações excepcionais que podem os candidatos ser cassados ou serem julgados, condenados. Única parecida é a condenação em processo penal. O tratado fala condenação em processo penal. E, então, veja, ele não foi cassado no processo penal, ele foi cassado no direito eleitoral. Entendi. Né? Tudo bem, você cometeu um crime, fake news. Bom, mas isso já é muito polêmico. O que é fake news, né? É como o discurso de ódio hoje, para dizer, bom, o discurso de ódio é criminoso. Ok, mas o que é discurso de ódio? Eu queimar uma bandeira é discurso de ódio? Eu xingar dizer que o ministro é gordo, por exemplo, eu posso ser processado porque eu digo isso? Ou que o ministro é burro? Olha, eu acho que Vossa Excelência é burro. Então eu posso ser processado, posso ser cassado por conta disso? Então, esse é o problema.
Eu acho que hoje está havendo uma pseudo-moralização. O judiciário está querendo moralizar demais o processo político de uma forma incorreta. Porque quem tem que moralizar o processo político é o legislador, né? O Código de Ética da Câmara, o próprio Código de Ética do Judiciário, que está faltando também, né? Acho que o Judiciário, nesse aspecto, está precisando de um Código de Ética. Não existe ainda um compliance no Judiciário, né? Então, por isso ele começa a ditar regras como se ele fosse o sábio, né? O doutor da moralidade. Então, o que ele acha que é fora do padrão da moralidade, ele condena, né? Bom, isso para responder a questão da inelegibilidade. Eu acho que eu estou com os eleitoralistas que consideraram um exagero a cassação por conta daquele fato da divulgação, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, etc. Bom, enfim, uma crítica, errado ou não, enfim, né? Mas não seria o caso para cassação, no meu modo de ver. Quanto ao julgamento, eu não conheço os autos, como você disse, um caso extremamente polêmico, e eu acho que houve exageros de várias partes. Eu diria que tanto da maioria, né, que condenou vendo uma associação criminosa, uma tentativa de golpe de Estado consumada, etc., como também o ministro Fux, que eu acho que foi um voto extremamente técnico no campo processual, mas que tem uma incoerência do ponto de vista lógico. Por quê? Porque ele condenou o delator e inocentou o presidente. Então, como é que o ajudante de ordens dele é um golpista e o presidente que recebe ordens dele não é? Quer dizer, eu achei um pouco incoerente o voto do ministro Fux. Embora, tecnicamente, ele seja muito, vamos dizer assim, precioso do ponto de vista das garantias constitucionais. Ele analisou a prova de uma forma muito, muito minuciosa, muito detida, né? Então, eu acho assim, eu louvo a parte processual, porque eu acho que ele está preocupado com a questão da competência do Supremo, com a questão do foro privilegiado, do devido processo legal, daquela questão das provas, dos advogados não terem, talvez, oportunidade de fazer uma ampla defesa, porque foram milhões e milhões de documentos na nuvem, dados para ser estudados num prazo muito exíguo, etc. Então, tudo isso prejudica a defesa. Seja do Bolsonaro, seja de qualquer pessoa, não importa quem foi julgado, né? Claro que no caso dele há uma repercussão muito maior por causa dos seus apoiadores, etc. Mas o problema não é esse. Eu tenho que julgar não de acordo com a capa do processo, com a cara do freguês, né? Como diz o pessoal. A justiça é imparcial. E né? cega, né? Cega tem que ser cega, né? Então, aí, inclusive, tem problemas de parcialidade, né? Houve acusações de vários segmentos da sociedade dizendo que nesse e em outros casos também haveria uma violação do princípio da parcialidade, né? O que é muito grave, né? Doutor Marcelo, agora diante desse novo cenário, a gente viu que o ministro Barroso se aposenta e abre uma vaga agora para o STF, para um novo ministro. Você acha que esse método de escolha do ministro é o correto? Você acha que deveríamos ter uma modificação legislativa em relação ao ministro que entraria, não nessa fase, mas nos próximos ministros? Como é que essa escolha de ministro, na sua opinião, dentro do STF, se está correto ou não? Veja, a Constituição ela fala pouco, mas eloquentemente sobre isso. Fala que o ministro tem que ser indicado uma pessoa de notório saber jurídico, reputação ilibada, e, infelizmente, esses requisitos não têm sido muito respeitados por alguns presidentes da República. Por quê? Porque há alguns ministros que são indicados simplesmente porque são amigos ou companheiros do presidente. E esse critério não está na Constituição, né? Quer dizer, o fato de alguém ser meu amigo ou ser meu aliado político ou ser pessoas que eu respeito em razão das ideias políticas ou do cargo que ele exerceu, de serviços prestados à República ou à União, né? Eu não acho que esse seja um critério. Infelizmente, alguns ex-ministros do Supremo, isso já está se tornando uma regra, antes tem que ter passado por um cargo em Brasília. Por exemplo, advogado-geral da União, consultor-geral da União, Procurador-Geral da República. Então, parece que para ser ministro do Supremo, eu preciso estar
em Brasília, ocupando um cargo próximo ao presidente da República. E não é isso que a Constituição quer. A Constituição ela quer que o presidente escolha, ainda que tenha simpatia pela pessoa, claro, isso não é problema. O problema é escolher um jurista, um homem, uma mulher, que tenha capacidade e que seja reconhecido nacionalmente como uma pessoa que vai prestar um bom serviço, que vai aplicar a Constituição. É isso que a Constituição deseja. E, infelizmente, não tem ocorrido isso em alguns casos. Isso, de um lado, eu diria que o presidente tem indicado só amigos e correligionários. E também, do outro lado, o Senado tem uma parcela de responsabilidade também, porque as sabatinas que o Senado tem feito, tirando uma ou outra exceção, mas de uma maneira geral, eu diria, têm sido apenas ritualísticas, é cumprir um rito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que nós nos inspiramos no modelo americano para criar o modelo brasileiro, o Rui Barbosa se inspirou nos Estados Unidos para criar a nossa Suprema Corte. A sabatina é uma coisa seríssima. Os senadores demoram semanas para, primeiro, analisar a vida da pessoa, a vida familiar, a vida pessoal, a vida profissional. Eles são exaustivamente sabatinados. Eles querem saber o que a pessoa pensa sobre a política, sobre o aborto, sobre a religião, sobre relações sexuais, sobre homossexualismo. Quer dizer, há uma bateria, fortíssima contra o candidato, e se o candidato não se sai bem, o Senado, com maior tranquilidade, rejeita. Não por problema político. Uma autonomia maior. Maior. Uma independência exato. Maior. E veja, teoricamente, nós poderíamos fazer isso no Brasil. Mas quando um presidente indica uma pessoa, nunca o Senado rejeitou, salvo casos raríssimos de um médico, uma vez foi indicado para o Supremo. Imagine, não conhecia nada de direito, não poderia ir para o Supremo, então o Senado... Né? Mas, salvo essas situações assim, teratológicas, eu diria que o Senado não tem exercido bem o seu papel. Claro que um ou outro senador pode e tem feito o trabalho. E professor Marcelo, nesse caso, parece que tem dois nomes, né? É o Dr. Messias e o Dr. Pacheco. Exato. E o Pacheco como foi presidente do Senado, é senador. Você acha que o Pacheco teria condições de ser o próximo ministro? Olha, eu preferiria que fosse indicado um professor de direito ou uma professora de direito, né? Se possível de direito público, direito constitucional, direito administrativo, direito econômico. Tem grandes nomes no Brasil, do Amazonas até o Porto Alegre, até Rio Grande do Sul, que a academia poderia indicar. Eu acho que o modelo de indicação do Supremo está um pouco superado. Eu acho que nós estaríamos melhor se nós tivéssemos um tribunal constitucional, como tem a Alemanha, como tem Portugal, como tem a Itália, como tem vários países da Europa. Mas, infelizmente, na Constituição de 88, o Supremo fez um lobby muito forte para não mudar, porque havia uma ala que queria instalar um tribunal constitucional com mandato. Então, o juiz constitucional ficaria 8, 10 ou 15 anos, 12 anos, sai, se aposenta e nunca mais volta. Isso daria uma maior credibilidade, legitimidade ao tribunal, né? Se fosse um tribunal constitucional. Hoje, o Supremo é um tribunal que julga quase sobre tudo, né? É um tribunal recursal, um tribunal criminal, um tribunal civil, um tribunal de direito consumidor. Quer dizer, ele é um tribunal para tudo. E aí eu acho que ele se perde um pouco, né? É muita competência. E, é claro, aí ele reclama, porque ele tem que fazer filtros, ele tem 11 ministros só, tem menos assessores do que o STJ. Então, é um problema. Mas precisaria haver um consenso nacional para se alterar essa realidade. Doutor Marcelo, eu já fui em diversos lançamentos de livros que você já publicou. Eu queria saber se tem algum livro que você já escreveu e que marca a sua trajetória intelectual. Olha, realmente a gente com 40 e tantos anos de magistério já escreveu bastante coisa, né? Mas, enfim, eu gostei especialmente de um livro publicado há uns anos atrás sobre o transconstitucionalismo, que é onde a gente discute
as várias jurisdições dos tribunais nacionais e dos tribunais supranacionais, como a Corte Interamericana, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, qual o papel da jurisdição internacional em contato com as jurisdições nacionais. Então, a gente faz uma análise disso. Eu gostei muito, que é um pouco a linha que segue o professor Marcelo Neves, que também foi um precursor, inclusive, nesse tema e discutiu uma tese muito interessante sobre isso, né? Professor Marcelo, falei que a gente ia começar a falar e ia acabar rápido. Já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa Contrato Social, mas antes disso, te deixar aqui para você fazer as suas considerações finais e se quiser dar um recado para os jovens advogados que ingressam na profissão também. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, que o advogado ele não pode ter nenhum receio do livro, né? O advogado ele passa a vida lendo, né? Lendo casos, ouvindo os seus clientes, estudando doutrina, estudando jurisprudência. Então, eu acho que o primeiro conselho aos estudantes é não saiam da biblioteca, né? Façam todos os cursos que vocês acharem importante fazer. Aprendam outras línguas, viajem. Hoje o mundo está globalizado, é muito importante essa troca de informações entre instituições, entre universidades. O que no passado era muito caro, hoje barateou muito do ponto de vista da globalização, vamos chamar. E o fato da internet, nós temos algumas bibliotecas excelentes, né, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, muita coisa boa no México, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na França, e algumas coisas disponíveis, inclusive virtualmente, né? Então, o meu conselho é que o estudante não desista. Eu sei que hoje é difícil, porque nós temos muita concorrência, nós temos muitas faculdades de direito de níveis ruins, né? E são poucas de excelência, então, às vezes, o diploma é uma ilusão, né? Mas para aqueles que perseveram, para aqueles que estudam, que se dedicam ao direito e que fazem diferente, que fazem bem feito, sempre haverá espaço em mercado de trabalho. Esse seria o meu conselho. E queria parabenizar você todos, porque você é uma pessoa também super empreendedora, né? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês até esse presente momento no nosso programa Contrato Social. E aqui fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcelo Figueiredo, que além de ser um grande professor, técnico, advogado, parecerista, também aqui nos ajudou, contribuindo muito com as suas reflexões e a sua trajetória profissional. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e vamos fazer mais convites para que você participe do nosso programa. Com prazer, Thomas. Eu que agradeço, é sempre uma honra e um prazer estar na sua companhia e sou um admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Não percam o próximo programa Contrato Social.